Bolsonaro vai mais uma vez ser internado para ser submetido a um procedimento cirúrgico. Na verdade, são dois procedimentos cirúrgicos. E nós acertamos que isso iria acabar acontecendo. Cedo ou tarde, Bolsonaro acabaria indo para o hospital passar por mais uma cirurgia. E nós acertamos não porque somos videntes, mas porque a vida do Bolsonaro acabou, pessoal, e acabou há muito tempo. O quadro de saúde dele é um quadro grave. E é um quadro de piora progressiva. Tudo o que Bolsonaro faz acaba piorando o quadro de saúde dele. Várias cirurgias que ele tem sido submetido, e essas também, são consequências de outros procedimentos cirúrgicos que foram provocados porque o próprio Bolsonaro não consegue cuidar da própria saúde, porque ele não segue dieta, não segue absolutamente nada. Ele está amaldiçoado a um corpo moribundo. E a próxima cirurgia que ele vai fazer é para tratar uma sequela da outra cirurgia anterior, que foram os soluços. Bolsonaro tem problema de soluço, vomita, tem falta de ar, o que é muito irônico, já que ele debochou de todo mundo na época da crise sanitária. Então a vida dele acabou. E mesmo que ele tenha uma redução de pena por conta da dosimetria, de que adianta? Que adianta se ele está preso a esse corpo? Compare Bolsonaro com Lula. Bolsonaro tem 70 anos, que é uma idade jovem para os dias atuais. E ele tem 1/10 da saúde do Lula. Mas você tem que colocar aqui nos comentários, primeiro, o que você achou da dosimetria que foi aprovada na Câmara dos Deputados para beneficiar o Bolsonaro. Ele vai poder usufruir essa dosimetria ou a vida dele acabou? Você acha que, assim como o Bolsonaro vai morrer até 2030? Eu acho que sim, ele não sobrevive até lá. Ou tudo isso é uma grande farsa feita pelo Bolsonaro? Deixa o like no vídeo, porque vale o seu like, porque nós temos previsto que mais cirurgias para o Bolsonaro iriam acontecer. E claro, se inscreva no canal. A defesa do Bolsonaro solicitou para o Alexandre de Moraes que ele possa sair da prisão por um período de 5 a 7 dias para a realização de 2 procedimentos cirúrgicos, além de uma prisão humanitária no regime domiciliar, o que possivelmente não vai acontecer no atual momento. Eles usam muito da saúde fragilizada do Bolsonaro para tentar criar comoção social, mas isso não dá certo, como nós vamos falar na sequência do vídeo. O Bolsonaro vai fazer 2 procedimentos cirúrgicos. O primeiro é para cuidar do problema dos soluços que ele está tendo. Os soluços de Bolsonaro que provocam vômitos, falta de ar, refluxos e outras coisas, muito desconforto, até dificuldade para falar, o que de certo modo é bom, né, pra gente não ter que ouvir o Bolsonaro, são sequelas do último procedimento cirúrgico que o Bolsonaro fez. Aquele procedimento que levou 12 horas. Mas esse é apenas um dos procedimentos. A outra cirurgia que ele vai fazer é para tratar uma complicação da hérnia inguinal unilateral que ele tem. O que é isso? É uma hérnia na região abdominal. Essas hérnias inguinais, elas podem ser provocadas por uma gordura que encontra uma fragilidade na parede abdominal, fazendo ali um calombinho, ou uma alça do intestino que acaba encontrando essa fragilidade e pressiona a parede abdominal, que é o que eu acho que aconteceu com o Bolsonaro, porque toda a parede abdominal dele precisou ser refeita, ele precisou colocar uma telinha nessa última cirurgia, então deve estar vazando ali um pedacinho do intestino e uma outra telinha vai ter que ser colocada. É uma cirurgia relativamente simples, mas se a hérnia não for tratada, ela pode ter ali complicações, inclusive com o Bolsonaro podendo morrer por conta dessa hérnia. Mas, independentemente disso, são mais procedimentos cirúrgicos que o Bolsonaro tem que fazer. A vida dele acabou, pessoal. Então eu vi muita gente reclamando nos meus vídeos que eu falei sobre a dosimetria que foi aprovada no Congresso, achando um absurdo, que vai haver uma redução de pena do Bolsonaro, que ele vai ter que ficar ali só 2 anos na prisão. Primeiro que, para o Bolsonaro ficar 2 anos preso, ele vai ter que estudar e trabalhar, coisas que ele não faz com muita frequência, na verdade ele nunca fez na vida dele, seria algo inédito. Mas, mesmo que o Bolsonaro passe 2 anos preso e depois vá para o regime domiciliar, a vida dele acabou. Ele não vai conseguir aproveitar absolutamente nada a liberdade condicional que ele vai ter. Bolsonaro, ele é um completo morto-vivo. Então, mesmo que ele fique preso ou fique na prisão domiciliar, o que ele vai poder fazer? Nada. Você acha que isso que o Bolsonaro vai ter ou está tendo é vida, mesmo antes de ir para a prisão? Claro que não. A saúde dele passa por um momento de piora progressiva. Eu lembro muito, vendo o Bolsonaro, o que começou a acontecer com meu avô até ele falecer. E você que tem algum parente mais velho ou já teve um parente mais velho, você sabe mais ou menos como é essa situação. A pessoa, ela começa a ter uma complicação de saúde e essa complicação, ela
promove complicações subsequentes, é dado um medicamento para arrumar esse problema, mas aí acaba provocando outro, aí vai para o hospital, volta um pouco melhor do que saiu de casa, mas volta pior do que o quadro que estava antes, e assim vai piorando, 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 até o dia que não dá mais para fazer nada e a pessoa morre. É o que vai acontecer com o Bolsonaro. Bolsonaro vai morrer até antes de 2030, se ele continuar da forma como está. E possivelmente vai, porque ele não segue as recomendações médicas. Bolsonaro não poderia comer comida gordurosa, ele come. Bolsonaro tinha que seguir a dieta, ele não segue. Bolsonaro tinha que fazer exercício físico, ele não faz. Então ele tá cavando a própria cova. Aí ele tem um problema intestinal. O que acontece? Ele não consegue mais ter prazer na vida, ele não tem nenhum tipo de prazer. Ele não tem, a vida dele, como eu falei, a vida dele acabou. Aí ele tem um estresse, o que ele faz para conter a ansiedade? Ele come, aí piora a parte intestinal. Ah, mas para ele não comer e para conter o estresse, ele tem que tomar medicamento. O medicamento também desencadeia outros efeitos. Então assim, cirurgias sucessivas, remédios, a vida dele acabou. Acabou. Ele está amaldiçoado a viver em um corpo moribundo, por culpa dele. Não podemos esquecer, isso é culpa dele. Ele não tem prazer, porque o único prazer que ele tem é se alimentar, ele não pode mais, ele não faz o exercício, ele não lê um livro, ele não vê o filme, ele não vai ao museu, a esposa dele o despreza, então ele está lascado. Compare a saúde do Bolsonaro com a saúde do Lula. O Lula tem 80 anos, ele tem 10 anos a mais que o Bolsonaro. 10 anos. Hoje, uma pessoa de 70 anos ainda é considerada jovem. Ainda mais na condição financeira do Bolsonaro. É considerada jovem. Mas o Bolsonaro não tem 1/10 da saúde do Lula. Não tem. O Lula fala que ele tem um vigor de 20 e poucos anos, ele usa até outros termos ali mais populares para falar isso. O Bolsonaro não. E é muito interessante o culto ou o cultivo dessa imagem. Enquanto o Lula quer demonstrar que ele tem vigor, que ele tem potência, que ele tem saúde, o Bolsonaro ele quer cultivar o oposto. Que ele é moribundo, que ele não tem condições, que ele tá mal, que ele tá morrendo. Só que isso causa problemas para o Bolsonaro. Quais? A falta de mobilização. A manifestação bolsonarista que aconteceu no final de semana teve menos gente do que a manifestação em favor das mulheres. Menos gente, por quê? Carlos Andreasa deu uma dessas hipóteses e ele fala justamente sobre o quadro de saúde do Bolsonaro. A família Bolsonaro cultivou tanto esse quadro de saúde fragilizado do mito que as pessoas elas podem até ficar compadecidas pelo Bolsonaro, mas não pela condição política ou jurídica dele, mas pela condição de saúde. E se o Bolsonaro tem uma saúde tão frágil, como que ele vai poder liderar o movimento bolsonarista? Como que ele vai poder liderar as pessoas? Como que ele pode ser um líder ou um mito? Não vai, não consegue. Então, gradativamente as pessoas elas começaram a deixar de engajar em favor do Bolsonaro porque não há futuro para ele. E esse episódio dessas duas novas cirurgias reforçam justamente essa imagem de debilidade do Bolsonaro. Ele é um zumbi que ainda ronda e persegue a nossa república.